convidar a Igreja do Senhor a abrir a sua Bíblia na segunda epístola do apóstolo Pedro, na segunda epístola universal do apóstolo Pedro, capítulo de número 2, versículos 6 ao 9. Aqueles que nos assistem também através da internet, através do canal Ebenezer Oficial, seja bem-vindo também em nosso meio e que nessa noite Deus tenha uma palavra para a sua casa, para a sua vida, para a sua família. Fica ligado, fica atento, porque Deus quer falar ao seu coração também. E a todos que aqui vieram, sejam todos bem-vindos em nome de Jesus. Segunda epístola universal do apóstolo Pedro, capítulo 2, versículo 6 ao 9. Bendito seja o nome do Senhor. Quem encontrou, diga amém. Não podemos perceber que muitos encontraram. Vamos lá. E condenou a subversão a cidade de Sodomas e Gomorra, reduzindo-as a cinza e pondo-as para exemplo aos que vivem na impiedade, impiamente. E livrou o justo Ló, enfadado da vida dissoluta dos homens abomináveis, porque este justo habitava entre eles, afligia todos os dias sua alma justa, pelo que via e ouvia sobre as suas obras injustas. Assim sabe o Senhor livrar da tentação os piedosos e reserva os injustos para o dia do juízo, para serem castigados. Assim sabe o Senhor, versículo 9, assim sabe o Senhor livrar da tentação os piedosos. Senhor nosso Deus e eterno Pai, nós te damos graça, pedimos a tua bênção e que tuas mãos estejam estendidas sobre as nossas vidas. Vem nos dar vitória nessa noite e que o Espírito Santo venha falar ao nosso coração, nos ensinando a tua palavra, nos mostrando como nos comportar e agir mediante todas as tentações que são, meu Deus, aleluia, sobre a vida de cada um de nós. Mas que o Senhor nos dê força, graça, sabedoria, para que nós possamos vencer todas elas em nome de Jesus. Aleluia. Então nós percebemos a palavra do Senhor falada aqui na segunda carta de Pedro, capítulo 2, versículos 6 ao 9, falar sobre uma cidades conhecidas como Sodoma e Gomorra. E nós sabemos e conhecemos a história, mas o mais importante e o que eu quero compartilhar com a igreja do Senhor e falar sobre um assunto muito importante, ainda mais na atualidade que nós estamos vivendo hoje, que é a questão da tentação. A tentação existe, a tentação vem e a tentação não escolhe pessoas, ela é para todos. Todos sofrem tentações. Não importa se você é obreiro, se você é um jovem, se você é conhecedor da verdade ou não, a tentação sempre vai bater a nossa porta. E é nessa noite que eu quero falar para que a igreja do Senhor possa entrar em despertamento, porque são muitas pessoas que estão sendo vencidas pelas tentações. São muitas pessoas, e uma coisa é certa, a tentação ela vem para todos. E uma coisa interessante, a tentação que é a cobiça, né? Chegando a tentação, muitos veem a cobiça, e depois de cobiçar vem o pecado, e por fim vem a morte. Esses são os 3 passos para o fim de um ministério e de uma vida espiritual de alguém. Então é muito importante nós estarmos atentos à voz de Deus. É muito importante nós estarmos em constante oração e também em vigilância. Porque hoje, às vezes, a pessoa até ora, mas não vigia.
E esse é o grande mal que tem assolado as nações da terra. Mas nós vamos falar sobre esse assunto. Então Deus vai falar aqui na carta de Pedro que Jó vivia no meio de um povo ímpio. Ele percebia as atitudes errôneas daquele povo, mas a Bíblia vai dizer que ele permaneceu íntegro, ou seja, ele se apartou, ele não se entregou e não se rendeu à tentação. Não é diferente na atualidade que estamos vivendo hoje. Nós vivemos em tempo onde somos tentados todos os dias a nos afastar da presença de Deus, porque o inimigo, ele trabalha desta maneira. Agora, em sua opinião, o que é tentação? Olha o que é tentação. Tentação é um impulso para praticar alguma coisa censurável ou não recomendável. Isso é tentação. Tentação é para praticar, ou seja, levar a pessoa a praticar alguma coisa que é censurável ou não recomendável. Falando sobre tentação também, nós podemos entender que tentação é um convite para pecar. Isso é tentação. Quando você está dizendo, eu fui tentado, você foi convidado a ceder ou praticar qualquer tipo de situação. E é isso que nós vamos falar nessa noite. Agora, nós somos verdadeiramente culpados pelos nossos pecados. Nós somos verdadeiramente culpados pelos nossos pecados. Não adianta eu achar e dizer que, não, foi fulano, foi ciclano que me fez. Nós é que somos os verdadeiros culpados. Existe compartilhação, existe incentivos, sim, mas quem decide pecar ou não, somos nós. E é interessante falar sobre esse assunto nessa noite, por quê? Porque nós vivemos num mundo onde nós estamos sendo tentados todos os dias, todos os momentos, em várias áreas. E nós precisamos, como igreja de Deus, estar apercebido, porque chegando a tentação, logo virá o pecado, e praticando o pecado virá a morte, e esses são os 3 passos que vai conduzir alguém para o final do seu ministério e da sua vida. Então vamos pedir a Deus muita força. Vamos lá. A introdução vai dizer o seguinte: todos os dias somos tentados a fazer coisas que não são corretas. Jesus, na oração do Pai Nosso, ele vai nos ensinar alguma coisa muito importante aqui, que está no capítulo 6 de Mateus, versículo 13. Não nos deixeis cair em tentação. Esta é a oração modelo. Esta é a oração do Pai Nosso. Jesus está dizendo, por quê? Porque Jesus sabia que a tentação, ela é constante sobre as nossas vidas. Então ele vai dizer na oração: não nos deixe cair em tentação. Então nós precisamos entender isso. Na oração do Pai Nosso nós sabemos que o diabo, ele é especialista em montar cenário. O inimigo, ele organiza situações, provoca situações, faz cenários de coisas que não é aquilo que a pessoa pensa. Porque o inimigo é assim. Ele coloca talvez uma tentação em qualquer área da nossa vida, e ele vai montar um cenário através daquela situação para tentar nos derrubar. E nós precisamos pedir Deus força, pedir Deus graça a cada dia e a orientação do Senhor para que nós possamos permanecer de pé. Mas Jesus, ele nos ensina que foi tentado em tudo, mas ele resistiu. Jesus nunca caiu em tentação. Se nós olharmos a passagem de Mateus capítulo 4, nós vamos ver que Jesus é conduzido para o deserto para ser tentado por quem? Pelo diabo, pelo inimigo. Mas ali ele recebe, depois de jejuar 40 dias e 40 noites, ele é tentado pelo diabo. Ou seja, o diabo vem trazer a bandeja para que ele pudesse se entregar, mas Jesus, ele nunca caiu em tentação. Sempre seremos tentados, por isso temos que aprender a resistir às tentações sem cair. Entenda isso, irmão.
ninguém está imune, ninguém está livre. Agora nós precisamos resistir. Resista às tentações para que não caia. Porque o inimigo, ele não está preocupado, ele tem tempo, ele não está apressado. Se ele tenta hoje e não consegue, ele volta amanhã de novo. Ele vai insistir e vai bater na mesma tecla. Porque o inimigo, ele conhece desde o início todas as coisas e ele é malicioso. E ele age de forma para que engane a igreja, até os eleitos de Deus. Nós vemos a situação que Ló estava passando nas cidades de Sodoma e Gomorra. Por quê? Porque ele estava no meio de uma geração ímpia, e ele via as pessoas fazerem coisas terríveis, e ele sentia a sua alma oprimida no meio daquela situação. E hoje não é diferente, a gente vê a depravação, a forma que o mundo está agindo, e isso nos constrange, isso nos deixa, muitas das vezes, oprimido a situação que o mundo está vivendo, mas nem por causa disso que o mundo está vivendo dessa maneira, que nós devemos ceder, nós temos que manter a nossa posição como Ló permaneceu firme. Agora, entenda uma coisa, a tentação, ela sempre vem antes do pecado. Viu o que eu falei? Primeiro vem a tentação, depois vem o pecado e depois se gera a morte, se der continuidade a esse processo chamado tentação. Bandeja, oferta do inimigo. Cuidado, porque o inimigo está ofertando todos os dias. Cuidado, porque o inimigo está colocando bandeja, seja na área da prostituição, do adultério, dos vícios, das drogas, pecados e mais pecados. Todos os dias Satanás vem e apresenta alguma coisa para tentar te tirar do foco, te tirar da presença do Senhor. Mas nesta noite eu venho aqui para dizer para você e para você que nos assiste em casa, que Deus tem um propósito na sua vida. Não se renda, não se entregue para o inimigo, porque o que Deus tem para nós é muito maior. Eu sempre digo isso aqui, o inimigo tem bandeja, mas Deus tem um banquete para você. Deus tem algo sobrenatural para a sua vida. Por isso não se renda às tentações, aquilo a qual o inimigo tem colocado. Pois uma coisa é certa, a tentação sempre virá antes do pecado. Agora, cuidado, porque o pecado nos afasta de Deus. O inimigo arma o laço, e se o crente não tomar cuidado, ele cai, ele peca. Ou seja, é um perigo, porque a tentação vem, ele cobiça, ele fica cobiçando, ele fica querendo saber quem é, o que é que pode acontecer, quem é fulano, quem é ciclano, será como é que é? E assim ele vai cobiçar. Isso não é só na área espiritual, mas também até na área material. Pessoas que cobiçam riquezas, prosperidade e outras coisas. E muitos têm caído porque ele cobiça e ele acaba se entregando, ou seja, praticando o pecado. E a Bíblia diz que o pecado, sendo consumado, ele gera a morte. Olha aí. Então o pecado, ele traz grande estrago e nos afasta da presença de Deus. Você acha que é normal um crente que está cheio da graça na igreja e de repente aquele crente se afasta? Porque a pessoa, quando ele peca, a tendência dele é começar a se afastar. Ele começa, o semblante dele fica decaído, e ele começa a viver uma vida totalmente contrária do que ele era antes, e ele perde o brilho. Lembra quando Caim matou Abel? O semblante dele era diferente. E isso acontece ainda nos dias de hoje. Muitas pessoas sofreram a tentação, não vigiaram, não resistiram, se entregaram e hoje estão caídas. E somente
Jesus Cristo para levantar essa pessoa quando ela confessar o pecado que ela cometeu. Aí Jesus vai restaurar e trazer ela de volta, vai ressuscitar dentre os mortos aquele que morreu. Cuidado, igreja, cuidado com a tentação, porque isso tem trazido um grande estrago na obra de Deus. O texto lido nos mostra que Ló afligia todos os dias a tua alma justa. É desse jeito, irmão, o pecado está à porta, o pecado arrodeia, e isso nos aflige, porque as tentações são muitas, as bandejas, as propostas são várias, e se nós não tomarmos cuidado, quando a gente perceber, a gente já está sendo vencido pela tentação. E Ló estava vivendo dessa forma, a alma dele estava afligida, a sua alma justa, resistindo às tentações. A gente vive assim, todo dia a gente diz não para o pecado, todo dia a gente diz não para o inimigo e diz sim para Jesus, mas isso é uma batalha. Não é fácil, não é fácil servir ao Senhor, servir a Deus e praticar o que o mundo pratica é fácil, mas ser um crente de verdade que é separado, porque santo quer dizer separação, ou seja, a igreja que Jesus vem buscar é uma igreja santa, uma noiva eleita, uma noiva sem mancha alguma, mas sim uma noiva lavada e remida pelo sangue do Cordeiro. Aí há uma aflição, a nossa alma é afligida todos os dias, mas nós conseguimos vencer todas as tentações através da força que o Senhor nos dá. Agora veja bem, nessa noite nós vamos aprender juntos, e a primeira coisa é: tentação vem para todos, não existe fulano recebe tentação e eu não. A tentação é para todos, essa é a grande verdade. Agora, a tentação vem de onde? Primeiro, a tentação vem do diabo. Segundo, tentação também vem de outras pessoas. Vê? Que as más companhias irá corromper os bons costumes. Tem um ditado que diz: diga com quem tu andas, que eu vou dizer quem tu és, porque há influências. Então a tentação, ela vem primeiro do diabo. Segundo, ela vem de outras pessoas, porque já viu? Não, pode, faz isso, larga com isso, mulher, você pode. Isso aí não tem problema, obreiro, não é desse jeito. Você pode também experimentar isso aí. Não é desse jeito, e é isso que o inimigo faz. Ele tenta de uma forma, vai tentar de outra, e a tentação vem de dentro de nós mesmos. E a gente precisa tomar cuidado. Agora, como fazer para resistir à tentação? Primeiro, peça ajuda a Deus. Só vai resistir à tentação. Eu não vou prostituir, mas eu preciso resistir e pedir ajuda a Deus. Eu não vou beber, mas eu preciso resistir e pedir ajuda a Deus. Eu não vou fazer esse tipo de pecado, mas eu vou resistir e pedir ajuda a Deus. Como? Através da palavra. O que a Bíblia diz? Conhecereis-vos a verdade, e a verdade vos libertará. Viu? Dizendo não. É assim que resiste a tentação, é dizendo sem burocracia nenhuma. Ei, vem cá, não! Não precisa achar, ou seja, como é que é? Ei, vem cá, é bom. Como é que é lá? Ei, diga logo não, porque a cobiça, esse desejo descontrolado, querendo saber como é que funciona, quem é fulano, só vai trazer derrota e fracasso para a nossa vida. E uma das coisas importantes para vencer e resistir à tentação, fugindo.
Crente corajoso não é aquele que vai investigar o que é, não, é o que foge. Aí tem gente que diz assim, esse crente é medroso, crente mole, mas é melhor ser medroso e fugir. Olha aí, quando começa a falar um assunto, ele sai do meio da roda, mas a Bíblia está dizendo, não se detém na roda dos escarnecedores, Salmo de número 1, por quê? Porque o crente que está envolvido em rodinha, aonde não fala de Jesus, só fala de coisa negativa, e ele está alimentando ali, logo, logo ele está caído, ele está prostrado. Então, quando sentir que o negócio não é para você, a linguagem mudou, sai, fuja da aparência do mal, porque assim você vai vencer essa tentação. Nós vamos falar sobre 3 pontos importantes, 3 verdades sobre a tentação, e a primeira é: a tentação não vem de Deus, porque em Tiago capítulo 1, versículo 13 a 15 diz assim: Deus não pode ser tentado pelo mal, e ninguém tenta. Se a tentação não vem de Deus, então por que somos tentados? Uma pergunta. Se Deus não tenta, né, então nós aprendemos que a tentação vem de quem? Do diabo. É o diabo que vem para tentar. Se nós vermos Mateus 4:1, a Bíblia diz, depois dele ser batizado por João Batista, ele vai ser conduzido ao deserto para ser tentado por Deus? Não, para ser tentado pelo diabo. Agora, nós precisamos entender uma coisa aqui, que o inimigo, o diabo, é que nos tenta. Ele usa com ferramenta a cobiça. Olha aí, Satanás usa a cobiça que há no interior do homem. Ele desperta a cobiça que está no coração de todo homem. É por isso que a gente todo dia tem que estar orando, jejuando e dizendo: Senhor, mata essa carne. Porque se o homem, dentro da sua vaidade, ele vai se corrompendo, e daqui a pouco aquilo que era pecado ele já vê como se fosse alguma coisa normal. Isso é a cobiça que o diabo vai despertar. E o que é cobiça? Ambicionar riquezas, honras ou gozos materiais, cobiçar aquilo que não é seu. Olha aí, esses são alguns exemplos aqui. Isso é cobiça. É a pessoa, né, ambicionar, ou seja, é ambicioso pelas riquezas, as honras. Tem gente que quer ser honrado, quer ser visto. Tem gente que quer adquirir riquezas. Então você pode adquirir riquezas? Pode, mas com sabedoria e na presença de Deus. Tem gente dizendo que Deus abriu porta, que não é porta de Deus, mas é um passo para a queda. Tem gente dizendo que Deus abriu porta, ó, Deus me abençoou, nunca mais foi na igreja. Foi a arma que Satanás organizou, preparou, despertou do coração dele, né? Usou a ferramenta chamada cobiça que está no interior de todo homem, e esse homem ficou atraído por aquilo de tal forma que se esquece agora daquilo que é do Senhor. Nós temos que tomar cuidado e orar sempre pedindo a Deus para que Ele não nos deixe cair em tentação. Porque Jesus vai dizer, na verdade, o espírito está pronto, mas a carne, ela é fraca. Viu? A carne é fraca, viu? A carne não quer saber não, ela quer tudo que não presta. A carne quer tudo que alimenta ela. E nós falamos aqui, tudo aquilo que não é alimentado, morre. Então, para você ter sua carne vencida pela força do Espírito, você precisa estar buscando as coisas espirituais. Você precisa estar se alimentando da palavra. Qual tem sido o seu alimento? E qual é o alimento que nós temos alimentado a nossa alma? Porque se nós comermos qualquer coisa, daqui a pouquinho, nós vamos estar dominados pelo mal. Então vamos tomar cuidado, vamos vigiar, porque segundo o texto lido, a tentação é um processo.
Veja que a tentação é um processo. Por quê? Primeiro, vem a cobiça. É um processo. Nós falamos aqui que o pecado, ele está depois da tentação. Então é um processo. Todos nós somos tentados. Mas não quer dizer que todos precisamos nos render, nos entregar. Porque Satanás é assim, ele prepara a bandeja, ele organiza tudo, depois que o camarada vai lá, a pessoa, a mulher, o homem, o jovem, cai, aí ele cai em si. Quando ele olha quem armou o pecado, quem foi usado para derrubar ele, cai fora, quem ele fica com a carona desse tamanho, e a pessoa ainda aponta o dedo na cara dela e diz: você falou que era crente? Que tipo de crente é você? E aí? É a cilada de Satanás. Cuidado, porque é um processo, cobiça, tentação, pecado, morte. São 3 passos que levam a pessoa ao fim. E nós precisamos tomar cuidado, abrir os nossos olhos. Igreja, obreiro, você que faz a obra de Deus, você que me assiste através da internet, você que está na casa do Senhor, você que me assiste agora, vigia, toma cuidado, porque Satanás quer parar o seu ministério, Satanás quer te colocar para baixo, humilhado, e quer matar a sua fé, através das bandejas imundas que ele oferece. E o homem só percebe isso depois que cai. Eu pensava que era uma mulher bonita, parecia uma deusa, né? Como diz por aí, mas era nada daquilo. Pensava que era uma riqueza que ia me trazer paz, alegria, e foi a destruição da minha. Eu pensava que era um homem lindo, mas Satanás usou aquela pessoa para te tirar da presença do Senhor. Mas nessa noite é tempo de arrependimento, é tempo de voltar, reconhecer o erro que cometeu e voltar depressa para os pés do Senhor, porque ainda enquanto há vida há esperança, enquanto há vida há uma solução. Então, se caiu, levanta e volta para os pés do Senhor. Então é um processo, cobiça, pecado, morte. Nós vemos o que? Davi pecando, por quê? Viu Betseba, sentiu atraído e falou o quê? Cobiçou, porque ele vai perguntar: quem é ela? Traz ela aqui, olha aí. E de repente ele cai. Quantas das vezes Israel caiu e se distanciou de Deus, se afastou de Deus por causa da cobiça, por se interessar por coisas que Deus não havia permitido que eles assim fizessem. Adão e Eva, né, tinha tudo, mas Satanás vai armar a cilada. O inimigo vai atrair a pessoa de uma forma que vai encantar a pessoa. A pessoa vai ficar numa situação, ele vai ficar fascinado pelo pecado. Então Eva vai fazer o que não podia ser feito, e depois, quando comete o pecado, a primeira coisa que vem, sabe o que é? A vergonha. É assim que o diabo faz. O crente peca, a primeira coisa que ele faz é a vergonha, ele foge. Ele não quer ter mais contato com a oração, ele não quer mais ter contato com os irmãos. Aí o pastor fica perguntando: mas por que fulano está assim? Oh meu Deus, e liga e fala, e não vê o rosto mais do irmão. O que está acontecendo com esse irmão? Alguma coisa está errada. Essa pessoa caiu, Satanás enganou ela ou ele, e ele não consegue se levantar, se colocar de pé, assim como aconteceu com Davi, aconteceu com o povo de Israel, aconteceu com Adão e Eva, e também como está escrito em Isaías 59:2, que os vossos pecados fazem separação entre vós e o vosso Deus. Pecado separa o homem de Deus, igreja. E não tem negócio de pecadinho, pecadão não. Pecado é pecado. E hoje nós estamos vivendo num tempo onde as igrejas não querem mais falar a verdade. As pessoas não querem mais pregar uma palavra como essa, porque estão interessadas em números, em recursos. Tem
até pessoas colocando nomes em pecado para dizer que não é pecado. Não adianta, irmão, como eu disse aqui, não adianta mudar a embalagem, o conteúdo é o mesmo, pecado continua sendo pecado e acabou. Prostituição é pecado, roubar é pecado, enganar, mágoa, agir para destruir é pecado. Então vamos fugir desses males. Idolatria é pecado. E nós precisamos tomar cuidado. Porque o que tem de gente enganadas dentro das igrejas, achando que vai ouvir a soar da trombeta. Eu não estou aqui como juiz, mas estou aqui para alertar e dizer que só vai subir no arrebatamento, só vai ouvir o toque da trombeta, só crente que tem devoção sincera com Deus. Não adianta ser crente fingido, não adianta ser crente mentiroso, intrigueiro, não adianta eu manter uma aparência, pastor Jefferson Alves, de espiritualidade, quando a minha vida está um caos, está na lama. Eu vou vestir um paletó, vou dar uma de cheio do Espírito Santo, quando na verdade minha vida está arrasada, e Deus olha e vê como estava Sodoma e Gomorra, e que foi destruída, foi queimada a fogo. Assim vai acontecer para aqueles que são perversos, para aqueles que têm se afastado da verdade, têm cedido à tentação, têm se entregado às tentações, e ainda diz, eu não estava pronto, eu não estava tendo força. Mentira! O que falta é posicionamento, é compromisso, é responsabilidade, é dizer não e afastar da presença do mal. Tem muita gente caindo porque está andando onde não deveria andar. Tem muita gente caindo porque faz o que não deveria fazer. Essa é a grande realidade. Lugar de crente é no lugar diferenciado. Crente não anda em qualquer lugar, em qualquer meio, não. E aí tem gente dizendo, eu sou crente, mas também sou gente. E aí tem festa do mundo, ele está no meio, tem isso, tem aquilo. Quem olha para ele, olha e diz assim, será que esse fulano é crente mesmo ou como é que é? Porque ele, todo lugar que eu vejo ele, eu estou vendo ele mais nas baladas que é na igreja. Tem crente dançando aí, viu, irmão, funk. Tem balada gospel, tem balada fulana, tem rap não sei o que, tem noitada, né, de gospel não sei o que, apaga as luzes, acende os globos e dança a noite inteira, e ali pode fazer aquilo que bem quiser. Isso são um povo que está com a mente cauterizada, perderam o foco, Satanás cegou os olhos deles, eles não conseguem ver a glória de Deus. Mas ainda tem um povo na face da terra que não se rendeu ao pecado e que ainda continua dizendo não para o pecado. Nós não vamos nos render, vamos continuar firme na presença do Senhor. Agora, se o pecado, a tentação não vem de Deus, e é o diabo que tenta, por que Deus permite que nós venhamos ser tentados, né? Por quê? Sabe por quê que Deus permite? Deus permite para que nós possamos adquirir experiências com Deus. Deus, ele prova a nossa fé, ele permite que nós sejamos tentados para provar se nós somos crentes ou não. Não é? A Bíblia não diz que Deus prova o homem como o ourive, prova o ouro no fogo? É desse jeito. É o diabo que tenta, mas quem permite tudo é Deus. E a tentação, ela vem para todos. Todos sofrem tentações todos os dias. E não adianta você que está me assistindo na sua casa achar que servir a Deus é fácil, porque não é. É renúncia, é renunciar às nossas próprias vontades para fazer a vontade daquele que está lá em cima. Essa é a verdade, igreja. Nua e crua. Nós não podemos incrementar uma vida, um conto de fada aqui e dizer, vem meu amado, que aqui é só bênção, é mar de rosa. Aqui tem luta, tem prova travada, aqui tem lágrima, aqui tem choro, mas também tem glória e poder de Deus para aquele que persevera. Essa é a grande verdade. Continue pregando o evangelho da renúncia. O evangelho da renúncia é o que vai levar as pessoas para o céu.
Não é o evangelho que pode tudo, pode fazer tudo e vir como está e ficar como está, não. É preciso ter mudança de vida. A pessoa vem como está, mas não fica do jeito que está, porque o Espírito Santo transforma o coração do mais vil pecador. E como fazer para resistir o diabo? Tiago, capítulo 4, versículo 7. Sujeitai-vos a Deus, resisti ao diabo e ele fugirá de vós. O segredo para vencer a tentação é o quê? Resistir, fugir da presença do mal. Segunda verdade, não somos tentados acima do que podemos resistir. Muitos dizem, não pude resistir, a tentação foi mais forte do que eu. É assim que as pessoas pensam, as pessoas falam depois de cair, eu não pude. Eu tentei, irmão, mas não teve jeito. Teve um primo meu, não vou dizer o nome dele por uma questão de ética, mas alguns anos atrás, ele estava na igreja, uma moça interessou por ele da igreja. E ele vinha de Formosa para cá, ficava aqui, vinha nos cultos. E numa noite ele resolveu dar uma volta com essa menina, essa moça da igreja. E aí quando foi meia-noite ele não voltou e a mãe dele estava aqui na cidade e disse, meu Deus, cadê meu menino? E o menino não chegava. E o rapaz não chegava, um menino quase de 35 anos já, irmão. E sumiu. E mexe daqui e dali, olhava 2 horas da manhã. Naquele tempo, acho que nem celular tinha ainda, não tinha. Tinha alguns celulares e era quem tinha condição para comprar. E aí pronto. E passou o dia, amanheceu. Quando o dia estava amanhecendo, lá vem o camarada. Vem andando, já com a cabeça para baixo. Aí a mãe dele muito preocupada. Oh, meu Deus, olha o menino aí chegando. O que aconteceu? Falou, é duro, eu não aguentei não. Eu não suportei não, mãe, não teve jeito, foi difícil, eu até tentei, mas foi a noite assim perturbada, e quando eu vi, aconteceu mesmo, eu caí, só Jesus para ter misericórdia da minha vida, mas isso não é verdade, porque muitos usam essa palavra para dizer que eu não pude resistir, mas a Bíblia é clara que a tentação ela vem, aí surge a cobiça, o diabo arma uma armadilha e depois que a pessoa está envolvida naquela situação, porque não existe ninguém forte, irmão, entenda isso. Satanás quer te enganar dizendo que você tem uma estrutura que jamais será vencido. Não se iluda com isso. Nós somos fracos e falhos. E se Jesus não nos der sabedoria e força, nós não estaríamos aqui. Mas o que ele precisava, o que muitos precisam, é fugir da aparência do mal. É dizer não. Foi o que os 3 jovens, os 4 jovens disseram na Babilônia, não aos manjares do rei. É o segredo da vitória, é dizer não para o pecado e sim para Jesus. Esse é o segredo da vitória. Então nós vamos ver que muitos dizem que não resistiram, como Davi caiu. Sansão, irmão, homem nazireu de Deus, homem separado, escolhido, ele ficou tão fascinado por aquela moça chamada Dalila, que ele esqueceu o ministério, esqueceu a família, esqueceu tudo, e a família conversava, tentava, e a pessoa fica cega, a tal ponto que ele perdeu o que ele tinha de maior, que foi a força que ele tinha. Ele tinha força dada por Deus. É o que eu estou dizendo, não se iluda dizendo, eu sou o melhor crente e não tem nada que me vença. Irmão, a nossa força vem de Deus, e se Deus não nos guardar, nós só estamos aqui nessa noite, não é porque nós somos bons, porque somos melhores, estamos aqui por causa das misericórdias de Deus. Reconheça isso, que são as misericórdias do Senhor, as causas de não sermos consumidos todos os dias. Ele põe a mão e diz não, não, e você entende a voz do Espírito Santo e diz não.
Mas Sansão ficou numa forma tão grande, brincou com o pecado. Eu já vi pastores falar assim, peca quem é mole. Não é isso, irmão. E eu já vi esses mesmos caídos. Sabe por quê? Não existe. Jesus falou que a carne é fraca. O inimigo é sagaz. O inimigo vem pisando, ó. Ele não vem com chifre, ele não vem dizendo eu sou o demônio. Ele vem de uma forma linda, agradável. É um lindo cenário que a pessoa fica olhando assim, paralisa e diz assim, só pode ser de Deus. E não tem nada de Deus, porque ele só entende isso depois da queda. Quando Sansão cai, levanta, não tem mais força. Sabe o que o inimigo faz? Arranca ali os 2 olhos. Tira a visão. Porque é isso que o pecado faz. Ele tira a visão de quem tinha visão. E vai colocar ele aonde? Para ficar no moinho. Aonde ficavam os animais, agora quem vai girar o moinho é Sansão. Jogado, humilhado, escravizado. Porque é o que o diabo faz. Ele veio para roubar, matar e destruir. Ele não tem piedade. Ele não está preocupado se é novo ou velho, se é pastor, se é filho de pastor, se é obreiro. Ele não preocupa com isso, ele não respeita ninguém. O dever e a missão dele é matar, roubar e destruir. Mas aqueles que estão guardados debaixo do sangue, Satanás não pode tocar. Satanás não pode tocar quem tem a marca do sangue. Quando o inimigo se levantar, diga: Satanás, aqui não, aqui tem a marca do sangue do Cordeiro. É desse jeito que Jesus faz. Aí Sansão vai matar mais pessoas na sua morte do que durante toda a vida. Porque Deus ainda age quando ele se arrepende e pede misericórdia. E a força ali representa o Espírito Santo. O homem sem o Espírito Santo, ele não tem nenhum tipo de força. A nossa força, irmão, é a palavra e o Espírito de Deus. Se o Espírito de Deus não estiver mais nessa casa, essa casa se torna uma casa vazia. E a Bíblia diz que os demônios, depois de derrubar alguém, traz 7 demônios. Piores será o estado daquela pessoa do que era antes. Já viu gente desviada como é que vive? Ele fica louco. Ele pratica coisas que a pessoa olha e diz: eu não acredito que esse aí é fulano de tal. Mas ele fica tão louco que ele fica de uma forma que só a misericórdia de Deus mesmo. Para trazer de volta um desviado não é fácil. Por isso, você que está de pé, cuide para não cair. Você que está de pé, continua firme, continua humilde, continua recebendo a vitória. Não queira cobiçar nada, não queira alcançar nada que não seja no tempo de Deus. Espera, porque na hora de Deus a vitória chega. A bênção que é do pastor Isaías, ela não pode ser entregue para o irmão Jefferson Alves. A bênção que é do pastor Cairo não pode ser entregue no mesmo tempo para o irmão Edivaldo, o pastor Edivaldo. A bênção que é da sua vida ninguém vai roubar, porque Deus te entregará na hora e no momento certo. Fica na posição, porque Deus lá de cima está vendo o seu esforço, a sua dedicação. E quando você diz não para o pecado, Ló estava no meio de um povo depravado, irmãos, e ele era afligido com aquilo. Mas Deus, quando vai destruir a cidade, ele vai usar Abraão para dizer que destruirás a cidade se tiver lá 50 justos? Não. Então vai chegar, e se tiver um justo também não. Mas Deus já queria preservar a vida de Ló, porque Deus aqui na carta que lemos já viu que ele fugia da aparência do mal e negava aquilo que era ruim. Você acha que Deus não está lá de cima olhando para você, Maria, para você, Lourdes, para você, fulana, para você, ciclana, para você, pastor, para você, obreiro, dizendo: meu servo está lutando todos os dias contra o pecado. Todos os dias a tentação vem, olha lá, se livrou de mais uma, fugiu. Ele faz de conta, né, que nem está percebendo a malandragem do Satanás, porque o crente inteligente é assim: quando ele percebe que Satanás está querendo alguma coisa, ele foge.
caladinho. É assim que o crente inteligente faz. Ele não fica. Agora tem gente que ele fica perguntando. Ele fica, e aí, como é que é? Seu telefone, me dá aqui. Ei, vai lá tomar um café, vai fazer isso, vai fazer aquilo. E quando pensa que não, meu amigo. Não tem jeito, irmão. E uma das áreas que mais tem derrubado pessoas, me desculpe, é o adultério e a prostituição. Homem e mulher, irmão, não pode se tocar não, viu? É igual o fio de energia aí, ó. Quando junta um com o outro, pega fogo, né? A irmã agora riu aqui. Quando junta um com o outro, pega fogo aí. A lâmpada está acesa por quê? Porque encontrou um com o outro e vai dar o choque, vai ter fogo. E assim é o homem. Não, mas ela é bonita, ele é bonito e não sei o quê. Mas cuidado que o namoro até de cristão tem que ser diferente, tem que ser moderado, tem que ser em lugares onde tem mais pessoas. Nunca esteja só. Você que namora, você que está me assistindo, você que está namorando, procure namorar na casa do pai da moça ou num lugar público, aonde você vai entrar e sair. Não fique só com essa pessoa, porque não vai dar certo. Não adianta, irmão, não tem fortaleza, não existe. Aí tem nego aí que quer vencer as tentações, mas ele está caminhando a passo largo para cometer aquilo que é abominável diante do Senhor. Então, nós percebemos que também a cobiça, ela destrói as pessoas, ou seja, a tentação vem e a cobiça é despertada. Você lembra quando Naamã, ele foi até o profeta Eliseu, e o profeta disse, mergulha lá 7 vezes e será curado, não foi? Quando ele voltou, o que ele queria dar para ele? Pagar o milagre. Ele disse o quê? Não precisa nada disso. Mas entrou no coração de Geazi o que é cobiça. Ele cobiçou, mas vai dispensar um tanto de dinheiro desse, ouro, prata? Aí a Bíblia vai dizer que ele, quando percebe que Naamã vai, ele corta caminho e chega correndo e diz, olha, o meu Senhor disse assim, assim, e pegou e trouxe. Quando ele chega, a primeira coisa que o profeta diz, não estava o meu coração contigo quando tu foi? Por que tu fez isso? Ele cobiçou. E a Bíblia diz o quê? A partir de agora ele saiu diante do profeta leproso. Lepra representa o quê? Pecado. E o pecado gera a morte. Você lembra de Acã, quando destruiu a cidade de Jericó? Tudo aqui ninguém pode pegar nada, porque aí tudo aí é amaldiçoado. Aí ele pega uma capa babilônica, uma cuia, e ali e traz para debaixo da barraca. Quando Josué vai travar a batalha, o que acontece? Perder a batalha. Não conseguir vencer, Deus vai falar, ele vai orar, e Deus diz, tem pecado no arraial. Por causa da cobiça de Acã, toda a família dele vai morrer. Então toma cuidado, porque o pecado é como dizia aquele velho hino antigo de Jair Pires, o pecado não dói não, ele não dói não, mas o pecado tem levado multidões e multidões de pessoas para a perdição, para distante da presença do Senhor. Quantas famílias foram destruídas por causa do pecado, quantos ministérios, quantos homens de Deus foram destruídos, mulheres de Deus, por causa do pecado e não ter resistido à tentação que lhe foi apresentada. Então, essa é a grande verdade. E é um processo, tentação, pecado, morte. 3 passos que conduz a vida de uma pessoa para o fim. Agora, isso não é verdade. A pessoa diz, o inimigo me tentou e eu caí. Sempre podemos resistir às tentações. No texto lido, Deus ensina que Ele não permitirá que sejamos tentados acima daquilo que podemos suportar. Ele sempre dará o escape para que possamos resistir. Quem tenta é o diabo, quem permite é Deus, mas Deus não dá um fardo além daquilo que você possa levar. Deus só quer ver aonde está a sua fé.
Deus só quer saber como é que está a sua fé, a nossa fé. Deus está nos testando. Mas Deus vai testar, Deus vai provar a nossa fé. Isso Ele fez na vida do próprio Jesus. Quando Ele saiu do batismo, Ele vai para o deserto para ser tentado pelo diabo. Isso vai acontecer também com Jó, que perdeu tudo que tinha, e Deus diz: pode ir lá, pode tentar, pode tocar, mas não tira na vida, não toca na vida dele. Sabe o que é isso? Mas depois da aprovação vem a aprovação. Depois que Jó venceu a batalha, ele é mais forte no final, e a Bíblia diz que ele teve tudo em dobro. Depois que Jesus diz não para Satanás 3 vezes, a Bíblia diz que os anjos chegaram e lhe serviram. Sabe o que é isso? Depois que você diz não para a tentação, você diz não para o pecado, Deus envia providência dizendo: abençoa meu servo e minha serva agora. Essa é a grande verdade, igreja. Se nós olharmos, muitos caem, mas muitos permanecem firmes, como José. Já pensou como é que a mulher de Potifar não deveria estar bonita, cheirosa? E você acha que ela já estava perseguindo ele só no que a Bíblia diz? Já vinha há tempos tentando seduzir, dizendo: José, vem aqui, José, pega essa peça pesada aqui, José, me ajuda. E eu olhava os músculos de José e dizia: mas que rapaz bonito, que rapaz diferente. Aí eu olhava e dizia assim: José, vem aqui. Ele falou: não, hoje não. Ele sempre saindo, porque ele era espiritual. Mesmo estando preso, ele era um servo do Senhor. Mas a Bíblia diz que aquilo foi causando uma revolta dentro daquela mulher, e um dia ela arma uma cilada para cima dele, ele foge, deixando as suas vestimentas nas mãos dela, e ele é condenado ao calabouço, injustamente, mas o Deus que está no céu vê todas as coisas. Tem gente, irmão, armando situações para pastores, para obreiros. É por isso que nós pastores temos que tomar cuidado quando for conversar com a jovem ou com fulano, sempre ter mais 1 ou 2 pessoas acompanhando, para que não dê o caso de alguém a querer arruinar o seu ministério. Porque hoje não está de confiar em ninguém, não. Hoje nós precisamos tomar cuidado e ser vigilante. Vai conversar com a moça, conversa aqui, o povo está vendo. Agora não se vai levar uma moça para o gabinete, ficar lá só você e uma mulher, porque Satanás, quando é uma mulher de Deus, vai passar. Muitos vão pensar muitas coisas, vão falar, vão prejulgar, e talvez pode ser uma armadilha. Toma cuidado, mulher, toma cuidado, homem, e não fique a sós em lugar que aonde não deve estar. Viu o que aconteceu com José? Não, ele fez isso, ele pecou e tal. E nós vemos exemplos na Bíblia de pessoas que, mesmo afligidos, sendo tentados, eles não abriram mão da sua fé. Se nós olharmos, nós vamos ver Ana, não podia ter filho, e a outra dizendo: olha aí, estéril, não sei o que, zombava dela, mas ela ficou firme, não se rendeu à tentação. E a Bíblia diz que Deus restituiu, porque Ana pediu um filho, mas Deus lhe deu um profeta. Deus faz muito mais do que você pede ou pensa. E além disso, ela dá mais 5 filhos para ela, dizendo: agora entregou na casa do Senhor, toma mais 5. Para você dar glória a Deus e aleluia. Glória a Deus pela fidelidade. Então nós vamos ver Neemias, né? Neemias que passou por momento, por pressão, e ele permaneceu firme, não resistiu às tentações e venceu. Nós vamos ver Jeremias, né, que foi lançado na cisterna, foi preso com os pés no tronco, e o inimigo dizendo: nega, você é um falso profeta, e ele falando a verdade, venceu. Por que não lembrar de Paulo, que Paulo sofreu tantas prisões, tantos naufrágios? Paulo foi tido como morto algumas vezes, mas não negou Jesus a partir do dia que entregou para ele. E é assim nossa vida. A tentação bate, o pecado nos arrodeia todo dia. O pecado bate na porta, de todas as formas, de todas as maneiras. E nós precisamos tomar cuidado com esse mal, que tem destruído tantas pessoas. Glória a Deus.
Então a Bíblia vai dizer que Deus não tenta ninguém além da sua capacidade. Agora, em sua opinião, por que Deus permite que sejamos tentados? Para testar a nossa fé, né? Então Jesus vai testar sempre a nossa fé. Terceiro e último ponto que fala, Deus sempre vai livrar os piedosos de cair em tentação. Foi o que nós lemos lá em 2 de Pedro 2,9, quando Deus vê uma pessoa realmente lutando contra a tentação, Ele sempre vai livrar de cair. Quando Deus te vê que você se esforça, que você não se entrega, tem gente na igreja, irmão, que ele não firma dentro da igreja, porque ele levanta hoje, cai amanhã, levanta hoje, cai amanhã, fica uma semana na igreja, fica um mês lá no mundo. Tem muita gente vivendo nessa situação, pastores. Tem muita gente vivendo desse jeito. Um dia, uma semana é crente, outra semana não é. Um mês é crente, o outro não é. Um ano ele é 2, 3 vezes no ano crente e o resto está no mundo. E são pessoas que não têm estabilidade. Deus via que Ló afligia todos os dias a sua alma justa. Ou seja, ele queria envolver com a justiça, não queria se envolver com a injustiça daquele povo. Precisamos resistir às tentações, ao pecado até o sangue. Hebreus capítulo 12, versículo 4. Nós temos que resistir até, se for preciso morrer, não negue a sua fé em Deus. Tempos chegarão que muitos serão mortos novamente. Hoje tem países comunistas que pessoas estão morrendo, estão sendo decapitadas, estão sendo mortas porque não negam a fé em Jesus. E nós precisamos pedir a Deus que nos dê força para vencer a cada dia. Sabe que a Bíblia diz aqui, quando Deus diz, precisamos resistir às tentações, o pecado até o sangue? Deus está nos disciplinando, porque Deus precisa de um povo disciplinado, um povo corrigido. A Bíblia diz que o pai que ama o filho, ele corrige o seu filho. Então muitas provas que nós passamos, é Deus moldando a nossa vida, é Deus trabalhando no nosso coração. Agora Jesus nos prometeu, para encerrar, que estaria conosco todos os dias e jamais nos abandonaria. Jesus disse, olha, estarei convosco até a consumação do século. Você não está só, eu não estou só, nós estamos com Jesus na nossa frente, aleluia. Agora, qual é a área que somos mais tentados? São diversas, né? E cada um, Satanás procura descobrir que fraqueza essa pessoa tem. Olha bem, Satanás é um mestre na tentação. Ele sabe como nos empurrar para que sejamos vítima das nossas fraquezas e desejos egoístas. Então Satanás, ele é mestre em tentar as pessoas. Satanás é especialista em seduzir pessoas. O inimigo, ele é terrível. Ele faz coisas como fez na vida dos homens que serviam a Deus, como nós falamos aqui do próprio Sansão. Sansão ficou tão fascinado pelo inimigo que ele não conseguiu ver mais nada e aquilo levou ele à morte. Então nessa noite é esta a palavra de Deus que eu quero deixar para o seu, para o meu, para os nossos corações. Deus jamais te desamparará. Deus jamais te deixará só. Fica de pé nessa noite. Eu quero orar com você agora. E eu quero te dizer que essa palavra, falando aqui sobre a tentação, que são 3 passos, a tentação, o pecado e a morte, 3 passos para o fim, para a destruição da vida de uma pessoa. Mas Jesus ainda está no controle da vida de cada um que crê e teme a Ele. Então não renda-se ao pecado, não se entregue ao pecado, diga não, se esforce, irmã, se esforce, irmão, porque senão, daqui a pouco a trombeta soa e muita gente está prostrada, está caída, e aí será muito tarde. Mas eu quero orar para que Deus nos dê força e graça, para
para que nós possamos vencer todos esses males. Senhor nosso Deus, Senhor nosso Pai, aqui estamos diante da Tua presença, na Tua casa, e eu quero orar por estes que aqui estão e aqueles que nos assistem através da internet. Meu Deus, e se alguém caiu, meu Pai, porque não vigiou, se alguém caiu porque foi tentado e não suportou, meu Deus, e se entregou e caiu, meu Pai, não tem força para se levantar, eu quero orar agora para que o Senhor lave essas pessoas com o sangue do Cordeiro, e que elas encontrem vida em si mesmo, e possa retornar para a Tua presença, para a Tua casa. Meu Deus, a Tua palavra é clara em dizer que nós devemos sujeitar-vos a Deus, resistir ao diabo, e ele fugirá de nós. Eu oro agora para que todas as tentações, armadilhas, sejam, Pai, aleluia, percebida pelo Teu povo, seja compreendida, Pai, que é o inimigo que está armando o laço, e que a Tua igreja tenha sensibilidade para entender que é uma armação do inimigo para derrubar, tirar ele da presença, ela da presença do Senhor. Cai por terra agora todo mal, cai por terra agora toda obra maligna, em nome de Jesus Cristo. Essa pessoa foi chamada para vencer, esse homem foi chamado para ser feliz, esta mulher, esse casal, em nome de Jesus Cristo, esse jovem é abençoado por Jesus, essa criança pertence ao Senhor, Rei dos Reis e Senhor dos Senhores. Agora, em nome de Jesus, todo mal sai, e que a bênção do Senhor alcance o Teu povo, Pai, em nome de Jesus. Amém.